O vento levanta uma poeira fina sobre os trilhos cobertos de ferrugem. O sol filtra pelas frestas de uma estação vazia, onde bancos de madeira ainda guardam as marcas de corpos que ali esperaram. Ao longe, um trem imaginário rasga o tempo. Junto com a cidade, vieram os trilhos. Antes da pressa, veio o apito. Antes da gente esquecer, a ferrovia costurava o tempo com linhas de ferro quente e corações em brasa. Essa é uma viagem por memórias de ferro e fogo, por caminhos que ainda vivem nos olhos de quem os viu passar. Homens com chapéus de palha e roupas suadas de barro batem trilhos em uma paisagem de charqueadas. Uma locomotiva recém-chegada jorra vapor, enquanto bois carregam dormentes entre campos abertos. Os trilhos do sul não vieram do nada. Vieram de planos imperiais, de interesses militares e sonhos de integração nacional. Depois da Guerra do Paraguai, o Brasil buscava consolidar suas fronteiras e dinamizar sua economia. No Rio Grande do Sul, em 1884, a ferrovia foi pensada como elo entre o litoral e o interior profundo. O trecho Rio Grande a Bagé foi estratégico. Escoava produtos, protegia territórios, unia estações de futuro. Essa obra não surgiu só por demanda econômica, mas por decisões políticas de defesa nacional. A ferrovia aqui era tática, era fronteira. As ferrovias eram pensadas em função do transporte de uma determinada elite para transportar o seu produto para os portos de exportação. Foi assim com o café em São Paulo, foi assim com a cana-de-açúcar no Nordeste, né? E aqui não, aqui houve, por questões geográficas e por questões de segurança da divisa, da fronteira, houve uma preocupação em defesa, porque as redes ferroviárias, tanto da Argentina quanto do Uruguai, já estavam mais desenvolvidas, e também uma questão de desenvolvimento econômico, que parte das lideranças de Porto Alegre e mesmo o Exército também participando com essa questão de segurança, tinha interesse em desenvolver o que eles vão chamar do ramal sul, que pega toda essa faixa que vai do Porto de Rio Grande até Bagé. Bom, como nós sabemos, a ferrovia ela data do século XIX. Ela foi construída por engenheiros franceses por volta do ano de 1880, 1885. E ela começou no Rio Grande, um local chamado Marítimo, e se estendeu, como se estende até hoje, até a fronteira com o Uruguai. A fronteira argentina, inclusive, até o uruguaiano. E era o principal meio de transporte que se tinha no século XIX, grande parte do século XX, depois suplantada pelas rodovias, claro, Mas ela trazia toda a produção da campanha, da região da campanha, fosse o gado, fosse o arroz, para ser embarcada ou aqui no nosso porto de Pelotas, que era importante nessa ocasião, ou em Rio Grande, E era um transporte, e é até hoje, seguro, embora um pouco mais lento, mais seguro. Havia, por exemplo, transporte de passageiros também, diários, De manhã cedo, às 8 horas, já começava um movimento extraordinário aqui na estação, de pessoas que estavam vindo de Rio Grande em direção a Bagé, digamos, Cacequi, e aqui o pessoal embarcando para municípios da campanha, aí, Pedro Osório, Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Pedras Altas.
Ilha Negra, enfim, era o grande transporte que nós tínhamos nessas épocas, né? Eu não tive a oportunidade de ver as pessoas me contando direito, mas de pessoas que contaram para outras pessoas, né? E inclusive pessoas da minha própria cidade, que já falecidos, que disseram assim, ó, eu não me tornei cidadão de Arroio Grande por causa da construção da estrada de ferro. Eu vim com a construção da estrada de ferro e, e me localizei. Algumas pessoas, amigos, morreram nessas construções, porque era muito difícil. Outros estão vivos. Na região, assim, tipo Pedro Osório, Jaguarão, Arroio Grande, muitos companheiros ali ficaram ali como residentes, né? Então, histórias bonitas, histórias tristes, mas por esse lado aí mesmo. A ferrovia surgiu da união de duas invenções, os trilhos e a máquina a vapor desenvolvida na era industrial. Os trilhos, inicialmente construídos de madeira, já eram utilizados nas minas de carvão desde há muito tempo. O carvão era retirado em vagonetas tracionadas por cavalos. Mais tarde, os trilhos, em função do desgaste, passaram a ser construídos de ferro. Com a invenção da máquina a vapor por James Watt, vários inventores criaram dispositivos acionados por este tipo de máquina. Um deles foi a locomotiva, que utilizava trilhos como guia e suporte. Destas, a que se saiu melhor e que acabou servindo de modelo para a geração das locomotivas que se seguiram foi a Roquette do inglês George Stephenson em 1829. Na nossa região, a primeira ferrovia foi a Estrada de Ferro Rio Grande a Bagé, que a partir de 1884 iniciou sua operação. No início contava com 16 locomotivas, eram maiores e diferentes da primitiva Roquette, mas sua concepção era a mesma, ou seja, a água aquecida sobre uma determinada pressão dentro da caldeira, que era dotada de tubos de determinado diâmetro e comprimento, que conduziam a fumaça e o calor do fogo, aquecendo a água que ficava ao seu redor, e por fim expelidos junto com o vapor que saía dos cilindros após a sua expansão. O movimento da locomotiva era feito através do regulador que controlava o fluxo do vapor, conduzindo-o até as válvulas que o distribuíam aos cilindros, um conjunto em cada lado, que a partir do movimento de vai e vem do pistão, transformado em rotação pelos demais componentes, a moviam. Este controle era feito pelo maquinista. O controle do fogo na fornalha, nível de água na caldeira e abastecimento de combustível era feito pelo foguista. E na época ainda era uma locomotiva antiga, era uma Maria Fumaça, como o pessoal costuma dizer. Para nós que éramos crianças, ficou gravado na nossa memória para todos sempre essa recordação, né? Este período em que nós íamos era somente nas férias de inverno, porque nas férias de verão nós costumávamos ir para um chalé de veraneio em Laranjal. Mas o programa que mais nós gostávamos era ir para o Teodósio, para a chácara. E a estação era muito usada, porque a plataforma ficava tomada de pessoas, né, de passageiros esperando. A Maria Fumaça, meu avô trabalhou na Maria Fumaça, né? Botava lenha e tal. O meu tio, aliás, o meu tio que é meu padrinho, né? O Antônio Martins, também trabalhava na Maria Fumaça. Ele morava aqui em Pelotas, né? Eu morei também uns 6 anos com ele. A gente morava ali no casinha também dos ferroviários, Na Vila Barros. na Vila Barros. Muitos anos nós moramos ali na Vila Barros, né? Eu voltei para Pedro Osório, eu tinha 6 anos quando eu fui para lá. Então eu me lembro do meu padrinho, da gente vir na estação, ele me levava na máquina para me conhecer, sabe? A Maria Fumaça. Eu era apaixonada, né, para Maria Fumaça. Então às vezes ele ia fazer umas manobras porque tinha que colocar no depósito para fazer manutenção, né? E eu ia com ele na máquina. Tinha o apito que ele puxava assim para ela fazer,
né? E colocar lenha, né? Na Maria Fumaça, aquilo para mim era maravilhoso. Para mim era enorme aquilo para subir e tudo, né? Mas era maravilhoso, assim, de ver. E assim, ó, e as viagens que nós fazíamos, né? Porque o trem também tinha restaurantes, né? Então a gente adorava porque ali para tomar um refrigerante, Era comer uma alguma festa, coisa, né? era uma festa. E Viajar outra de trem era coisa que uma festa. como nós éramos quantos irmãos e que nós adorávamos também, porque os bancos viravam, então nós viajávamos de frente, né? Tu podia virar os tinha bancos, tinha a opção de virar, né? isso, e tinha uma mesinha que a gente também colocava uma mesinha. E aí ali a gente ia no restaurante, apoiava as teu coisas, refri, água, e tudo aquilo ali. tudo na cabeça de uma criança, né? Fica muito assim, fica gravado. Então ficou essa imagem assim, fica na memória da gente, sabe? De tu sair assim, aquele barulhinho do trem que vem, porque a gente viajava sempre no trem, né? Aí parava em todas as estações. Aí chegávamos às estações, a gente queria correr para ir na janela, né? Para ver porque chegava aqueles vendedores ambulantes, e então chegava um que me chama muita atenção, eles vendiam uva em cachos, né? Então vinha numa cestinha toda artesanal, toda de varinha artesanal, e vinha dentro ali aquela uva. Aquilo ali era uma paixão, então eu sempre queria aquela uva naquela cestinha, sabe? Assim, para ficar com quando a chegava na estação, levava para casa para de recordação. Então era muito bom viajar de trem. Era assim, ó, era uma delícia. A administração desta estação dispunha, por exemplo, de um bar que ficava aqui bem próximo ao relógio. Está ali o que restou do relógio, né? E ele oferecia jornais, revistas, né? Salgadinhos, doces, para as pessoas, os viajantes, né? E o que chamava muita atenção era o grande movimento de pessoas, né? Havia carregadores aqui esperando para transportar malas em direção aos táxis. Na frente havia pontos de táxis muito concorridos, com muitos táxis, né? Chamava chauffeur, os chauffeurs, uma palavra francesa, que quer dizer condutor, os chauffeurs de carro de praça, e levavam o pessoal até o centro. Quem descia vindo da campanha do Rio Grande, ele entrava numa sala que não existe mais, aqui ao lado. Uma sala ali havia saudações de boas-vindas em castelhano, em inglês, em italiano, em francês, em alemão. Então a pessoa passava por esse hall, digamos assim, e em seguida estava à disposição dele carros de praça, carregadores, né, que já davam indicação aí de informações sobre endereços, etc. Né. Enfim, era muito movimentada aqui a Estrada de Ferro. Mais do que a rodoviária é hoje, comparando a população da cidade naquela ocasião com a que tem hoje. O movimento aqui era muito intenso, muito intenso. Em épocas de campanha política, então essa frente aqui da Praça Rio Branco ficava superlotada de Fords, aqueles chamavam Ford modelo A, né? Ford Bigode e outros populares a respeito do Ford. E eram uns acontecimentos extraordinários, né? Havia jogos de futebol entre clubes de Pelotas e Rio Grande, Brasil, Pelotas, Farroupilha, quantos times de Rio Grande, São Paulo, Rio Grande, Rio Grandense, e as excursões eram de trem. Saíam daqui 10, 12, 15, 20 vagões, lotados de torcedores. E era um acontecimento extraordinário. Isso nos anos 30, 40, 50. As excursões eram por trem, né? E não de ônibus. Então a ferrovia era o principal ponto de movimento assim, de Pelotas, né? O porto tinha movimento também, mas era pequeno, comparado sempre com a ferrovia. Meu avô, que era ferroviário, já estava aí, né? Então, meu avô moravam lá, para ver só, lá na Guabiroba. E vinham de tamanco desse colonial, que vocês não conhecem, talvez. Conhecem, né? Era um tamanco preto, com a cepa forte. Acho que o par do tamanco pesava mais ou menos 2 quilos, o par. Eles vinham de lá, saíam de casa às 4 horas da manhã, para vir trabalhar na aviação férrea. Então a aviação férrea começou a ser assim, ser circundada por essas casas, que eram chalés de 2, 3 peças,
por causa dessas pessoas que moravam longe e chegavam tarde no serviço. Imagina, cara, na Guabiroba, onde é a Fena Doce. Você sabe onde é a Fena Doce, né? Vi trabalhar para pegar 7 horas, sair de lá a pé, para chegar aqui, no Simões Lopes, a pé, de tamanco. Então o que a Aviação Férrea fez? De acordo com o que eles me contavam. Começou a abrir espaço em torno da construção da aviação férrea para eles morarem. Então, por exemplo, os que ficavam por aqui fazendo a instalação e a manutenção, daqui a Capão do Leão. A minha avó era do Cerro do Capão do Leão, a bugra essa. Ficavam por aqui, nesse espaço. Que isso aqui tudo. Você sabe onde é a Frederico Basto? Passa a Frederico Basto? Tudo é Simões Lopes. Por exemplo, essas pessoas que eram de bem com o governo, faziam uma benfeitoria para o governo, essas terras aqui são tuas. Marca aonde tu enxerga. E o cara chegava na metade. Não enxerguei ainda. Cercava a outra metade. E ainda assim, né? Então tudo isso aqui, e graças a Deus caiu na mão de uma família excelente, uma família que são Simões Lopes, que é uma família que se dedicaram ao bairro sempre. Então fizeram tudo isso aqui cercado com arame. Cercado com arame. E começaram a lotear. Bom, bem na beira da estrada era doado para a aviação férrea, que naquele tempo era estadual, não era federal, era estadual. Então começaram a fazer barraco, chalé, casa, até chegar ao ponto de só que ficar tudo, esse contorno todo, que vai até lá, perto do São Gonçalo, chalés todos eram de ferroviários, né? Então o trem era movido a carvão. Esse carvão chamava-se carvão vegetal, que é o carvão coque, que chamava-se. Então a máquina parava, tinha um assalpão, abriu o assalpão, que era quentíssimo, tinha que ser com ferro, descarregava todo aquele carvão ali, no meio do trilho, e carregavam de novo para ter vapor, esperar que aquecesse a máquina, com aquele carvão coque, ter vapor, para carregar o trem. E nós, que aqui era um banhado muito grande, com carrinho de mão, meu pai, meu avô, foi um dos primeiros, através do meu avô, parte de mãe, que começou a botar nos terrenos esse carvão, porque o carvão, ele era umas pedras que tu batia e quebravam. Então ele botava esse carvão, e em cima do carvão ele botava a terra. E sabe o que se é hoje nos campos de futebol? Como é que se chama? Drenagem. Era uma drenagem que ele fazia. Dentro da locomotiva, carvão sendo jogado na fornalha, o vapor pressurizado ganhando força. O maquinista observa os mostradores, enquanto o foguista limpa o suor da testa. Nas estações, caixas d'água imensas despejam jatos sobre as máquinas sedentas. A locomotiva a vapor é uma criatura viva. O vapor é seu sangue. O carvão, seu alimento. E o maquinista, seu guardião. A tecnologia vinha do século XIX, mas foi adaptada aqui com engenho e experiência local. Havia caixas d'água, postos de visita, oficinas. O carvão era pesado e precioso. O prêmio para quem economizasse mais, o galo de ouro. Ao longo da linha, junto das estações, existiam caixas d'água que abasteciam as locomotivas durante a viagem. O fornecimento de combustível, carvão ou lenha era mais espaçado, situando-se geralmente nos depósitos e postos de visita, locais para onde se dirigiam as locomotivas após o término da viagem. Ali eram feitas revisões e pequenos reparos,
se necessário, e abastecidas de água e combustível para a próxima viagem. Reparos de maior monta eram feitos nas oficinas, onde centenas de funcionários de diversas profissões atuavam na sua manutenção. A manutenção dos carros de passageiros e vagões de carga também eram feitas em postos de visitas apropriados e nas oficinas quando exigiam uma manutenção mais pesada. A maior preocupação da administração era quanto ao consumo de carvão, pois o de maior rendimento era o importado da Inglaterra, mas seu alto preço onerava a ferrovia em demasia, fazendo com que alternativas fossem buscadas como o uso de carvão nacional, lenha e até nó de pinho. Nos postos de abastecimento se encontravam todos eles, mas a preferência era pelo uso do carvão nacional. O importado só podia ser usado em situações especiais e, dentro do possível, misturado ao nacional. Na década de 1930, a aviação férrea instituiu um prêmio anual para a equipe da locomotiva que obtivesse a maior economia no uso do carvão Cardiff, importado da Europa. Era o Galo de Ouro. Nos anos 1930, começou a concorrência das empresas de ônibus que ofereciam mais horários e flexibilidade, tirando com isso passageiros dos trens. A solução encontrada para a diminuição dos custos foi a adaptação de ônibus para rodarem sobre trilhos. Dessa forma surgiu o carro-motor, veículo acionado por motor de combustão interna muito mais eficiente e econômico. A partir de 1935 até início dos anos 1960, foram muito utilizados em vários trechos da ferrovia. Olha, essas transformações ajudaram no desenvolvimento do Brasil, sim, porque eu acho que se tivessem acompanhando essa ideia da questão trem, tudo seria até bem mais fácil, né? Eu acho que seria tudo mais barato. Ele ajudou realmente a construir o Brasil, né? Foi um momento assim de genialidade, né? Para o período, né? Ajudou na construção do Brasil. Para todo esse desenvolvimento que o Brasil hoje tem, a estrada de ferro foi essencial, porque se tu analisar assim, ó, o Brasil não é um país ligado por muitos rios que possam assim se interligar, e a malha rodoviária liga a qualquer cidade. Hoje, né, talvez não seja tanto, mas se tivesse controle, ligaria qualquer cidade do Brasil com trens. Eu acho que para o Brasil foi um grande momento. As companhias privadas, depois os governos estaduais e federais, costuraram esse mapa como quem planta ferro no solo. Algumas com lucro em mente, outras pela urgência nacional. Este trabalho faz parte do projeto Veias Abertas da Ferrovia, projeto realizado pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, o LEPAIS, um laboratório vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Foi utilizado como base para esse projeto o acervo produzido durante o projeto Memorial da Ferrovia, realizado em 2015 por cursos da Antropologia, História, Ciências Sociais, entre outros. A realização desse podcast foi orientada pela professora Cláudia Turra Magni e contou com as vozes de Almira Moraes Machado, Antônio Inácio Alencastro Bueno, Antônio Júnior, Beatriz Helena de Pinto Antunes, Calista Mena Ortiz, Getúlio Jorge Cruz, Guilhermo Stefano Rosa Gomes, José Alfredo, José Darcy, Luiz Augusto Ávila Madruga, Marcelo Borba, Maria Laci Moraes Machado, Moacir Ávila, Mozart Santos Medeiros, Orlando Mendes Chagas, Roseli Martins, Roni Costa Araújo, Silvio da Silva. O podcast foi roteirizado e montado
pelo aluno de cinema de animação Rafael Fux Silveira, com auxílio da doutoranda em antropologia Isadora Torres e narração de Diego Carvalho e Ediane Oliveira.